E o Paraguai ontem acabou de dar um passo histórico que pode mudar bastante a forma como investidores estrangeiros entram no país. E isso interessa muito, especialmente aos brasileiros. Em meio a uma missão oficial realizada em São Paulo, o governo do Paraguai lançou o chamado Paraguai Investor Pass, que é um novo mecanismo que permite ao estrangeiro acessar diretamente a residência permanente sem precisar passar antes pela residência temporária, que até agora era o caminho mais comum e também um dos mais burocráticos. Esse lançamento foi oficializado no dia 17 de abril de 2026 pelo Ministério da Indústria e Comércio e pela Direção Nacional de Migrações e começou a ser apresentado justamente ao público empresarial brasileiro, mostrando que o Paraguai quer acelerar a entrada de capital, de moradores e de novos investidores dentro do país. Na prática, o que o Paraguai está dizendo ao mundo é o seguinte: se você quer investir de verdade, nós vamos tentar facilitar sua entrada. E isso não é pouca coisa. Até então, muita gente começava o processo pela residência temporária, passando por várias instituições, juntando documentos, esperando meses e, no meio do caminho, desistindo. Segundo o próprio ministro Marco Riquelme, esse processo tradicional poderia levar até 5 meses e parte dos interessados abandonava o trâmite porque ele era burocrático demais. O novo programa nasce justamente para encurtar esse caminho e tornar o Paraguai mais competitivo na disputa por investidores internacionais. E aqui entra um ponto muito importante. Isso não é apenas uma mudança migratória, isso é também uma estratégia econômica. O Paraguai entendeu que não basta ter imposto baixo, energia competitiva e localização estratégica para atrair mais gente com dinheiro, com intenção de morar, de investir, de consumir e abrir negócios. O país precisa reduzir barreiras e é exatamente isso que o Investor Pass tenta fazer. Em vez de empurrar o estrangeiro para um processo longo e cansativo, o governo cria uma porta mais direta para quem topa colocar capital dentro do país. Mas afinal, como funciona esse modelo? O programa abre algumas modalidades de investimento para que o estrangeiro consiga a residência permanente direta. Estamos falando de residência permanente direta. Uma das opções continua sendo aquela vinculada ao SUASI, com investimento de $70 mil e geração de 5 empregos. Só que agora surgem duas novas portas relevantes: a possibilidade de investir $200 mil em imóveis ou na Bolsa de Valores do Paraguai e também a alternativa de investir $150 mil no setor de turismo. Ou seja, o governo está ligando a residência a áreas que considera estratégicas: construção, mercado de capitais, financiamento e atividade turística real. Isso muda bastante o perfil de quem pode olhar para o Paraguai com mais seriedade. Porque antes, muitos investidores queriam primeiro colocar um pé no país, entender o ambiente, alugar algo, circular mais, avaliar oportunidades e só depois decidir se abririam uma empresa ou contratariam funcionários. O problema é que o caminho tradicional era lento. Agora, com esse novo formato, o governo tenta atrair justamente esse investidor que quer entrar mais rápido, organizar a vida, obter documento, avançar na residência e só então estruturar melhor sua presença econômica no país. É uma mudança de lógica. O Paraguai passa a vender não só oportunidade, mas também agilidade. Outro detalhe importante que precisa ficar muito claro é que esse investimento é individual. O próprio ministro explicou que, se forem 2 sócios, cada um precisa cumprir separadamente o valor exigido. Se for um casal, marido e mulher, também não basta somar o montante em conjunto. Cada um precisa fazer o próprio enquadramento, enquanto os filhos menores podem acompanhar a residência com base no investimento dos pais. Esse ponto é essencial porque muita gente vai ouvir o anúncio e imaginar que o valor pode ser dividido entre 2 pessoas. Pelo que foi informado no lançamento, não é assim. E tem mais, esse programa não surge no vazio, ele aparece no momento em que o fluxo migratório para o Paraguai já vinha forte, especialmente entre brasileiros. Segundo os dados oficiais citados no lançamento, em 2025 o Paraguai concedeu cerca de 47 mil residências, das quais aproximadamente 30 mil foram
para brasileiros. A expectativa apresentada para 2026 é ainda mais alta, com projeção de até 100 mil novas residências, sendo algo em torno de 70 mil ligadas a brasileiros, segundo o texto enviado. Já reportagens na imprensa mencionam projeções próximas, embora com variação numérica. Isso mostra duas coisas. Primeiro, que o interesse do brasileiro no Paraguai continua crescendo. Segundo, que o governo percebeu esse movimento e resolveu criar um produto mais direto para capturar esse público. O InvestorPes não fala só com grandes fundos ou mega empresas, ele também conversa com o empresário médio, com o investidor imobiliário, com a pessoa que quer estruturar patrimônio fora do Brasil, com o aposentado estrangeiro que busca qualidade de vida e com o empreendedor que quer entrar no mercado paraguaio com mais rapidez. O próprio material destaca que brasileiros e argentinos aparecem mais com foco em negócios e investimentos, enquanto europeus como alemães e espanhóis também enxergam o Paraguai como destino para a aposentadoria, para a qualidade de vida e para a proteção do poder de compra. Há também um efeito econômico imediato que o governo destacou. Mesmo antes de investir pesado, esse estrangeiro já movimenta a economia. Ele chega ao país, fica alguns dias ou uma semana, gasta com hotel, restaurante, transporte, turismo, usa aeroporto, companhias aéreas e serviços locais. Ou seja, o simples processo de regularização já injeta dinheiro em vários setores. Essa observação é importante porque mostra como o Paraguai está pensando a migração também como consumo, dinamização urbana e circulação de capital e não apenas como papelada migratória. Agora, claro, nem tudo está resolvido. Um dos gargalos citados no próprio anúncio é a abertura de conta bancária. O ministro reconheceu que ainda existem dificuldades, embora tenha afirmado que o governo trabalha com o Banco Central do Paraguai para reduzir exigências e facilitar contas simplificadas ao longo de 2026. Então, para ser bem honesto e humanizado, vale dizer isso com clareza. O InvestorPes encurta o caminho da residência, mas ainda não significa que todo o ecossistema esteja 100% desburocratizado. Há avanço real, mas ainda existem etapas que podem ser sensíveis para quem chega. No fim das contas, o que o Paraguai está construindo aqui é um novo discurso de país. Um discurso que tenta unir residência, unir investimento, unir mercado imobiliário, unir turismo, unir consumo e desenvolvimento econômico dentro de uma mesma vitrine. E o recado é muito claro. O país quer ser visto como um destino mais acessível, mais rápido, mais competitivo e mais amigável para quem pretende investir ou se estabelecer. E o fato de esse lançamento ter acontecido em São Paulo, mirando um público empresarial brasileiro, reforça ainda mais que o Brasil está no centro dessa estratégia. Então, resumindo de forma bem objetiva, o Paraguai InvestorPes começou a ser lançado oficialmente em 17 de abril de 2026 em São Paulo e já nasce como uma ferramenta para permitir residência permanente direta a investidores estrangeiros com modalidades que passam por imóveis, bolsa de valores, turismo e também pela rota empresarial já existente via SUACE. Mais do que um documento, ele representa uma tentativa clara do Paraguai de acelerar a entrada de capital e de transformar interesse em presença concreta dentro do país. Agora, eu gostaria de saber a sua opinião. O que você acha desse novo movimento do Paraguai, desse passo histórico, digamos assim? O que você acha? Deixa aqui nos comentários e também aproveite e se inscreva no canal CPO Digital, porque aqui nós trazemos sempre notícias de relevância sobre o Paraguai para você investidor, para você que também deseja residir no Paraguai.